continuar o debate. Eu vou convidar as pessoas que vêm para compor essa sessão. A Bianca Santana, que é diretora executiva da Casa Sueli Carneiro, uma grande parceira. É sempre uma alegria sentar perto da Bianca. E vou chamar também o professor Hélio Santos, que é mestre em finanças, doutor em administração, leciona na Fundação Visconde de Cairu, preside o Conselho Deliberativo do Fundo Baobá e da ONUS também. Eu estou bem acompanhada. Estou muito bem acompanhada dos colegas de conselho. A Bianca, como eu disse, é diretora executiva da Casa Sueli, colabora com a Coalizão Negra por Direitos, é comentarista no Jornal da Cultura, então se vocês ainda não assistiram, não deixem de conferir. E é professora da pós-graduação em Estratégia de Comunicação Digital da Fundação Getúlio Vargas. Os dois têm um currículo tão longo que eu não vou poder ler tudo e, enfim, vai estar disponível para vocês também essa informação, mas a gente vai ouvi-los falar, que é mais importante do que eu contar sobre o currículo deles. A gente começa inspirado pela fala da Heather sobre o papel da justiça racial, equidade racial, combate ao racismo e das políticas públicas também para fortalecimento, a promoção e a garantia da democracia. Então, eu vou passar a palavra, cada um vai ter 10 minutos para fazer uma apresentação e, na sequência, como esse outro painel, vocês vão poder fazer perguntas por escrito. Então, já vão se preparando para mandar as suas perguntas para a gente dar sequência ao diálogo. Tá bom. Nós vamos administrar bem o tempo, porque o professor Hélio tem um compromisso logo em seguida. Então, a gente vai garantir, aproveitar do melhor tempo que ele estiver aqui com a gente. Então, eu queria começar passando a palavra para o professor Hélio, para fazer a sua apresentação, a sua proposta em 10 minutos sobre esse tema, das políticas públicas, democracia. Bom dia para todos e todas. E é um privilégio estar aqui com duas companheiras do Conselho da Oxfam Brasil, E eu fiquei muito inspirado pela fala da Heather. Foi uma boa forma de começar o dia. Esse tema, a importância da política pública no fortalecimento da democracia no Brasil, aparentemente um tema leve, mas que, na minha opinião, é da essência do que nós somos. Eu preciso agradecer a Vanessa e também a Biava, o staff aqui do Beja, agradecer a Denise, que é parceira da tribo Feana também, a Cris, que é a líder aqui do Instituto Beja, e o Márcio Black. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã. Gosto também desse nome, filantropando, gosto disso. Mas quando a gente fala em quais políticas que fortalecem a democracia, a gente pergunta quais. Políticas focalistas, universalistas, com base no território. Qual Estado a gente pretende? Estado mínimo, Estado máximo, Estado adequado? Nós temos o hábito correto de remeter ao Estado os problemas que nós temos, porque os nossos problemas não são pequenos. Mas, na minha opinião, a gente parte de um pressuposto um pouco ingênuo. Nós partimos do pressuposto de duas coisas. Primeiro, que o Estado queira fazer, e o pior, se ele sabe fazer. É um pressuposto
erros de diagnóstico. Uma democracia forte, ela tem que ser uma democracia substantiva. E o que é isso, né? É uma democracia que não é formal, que tem que ter efetividade. Eu não sei a Rata, que vem de uma outra cultura, mas os ibéricos são muito textuais, escrevem muito, são ótimos para fazer textos, né? Mas isso não significa que tem efetividade. Nós precisamos de uma democracia de alta intensidade. Esse tipo de democracia, ele requer políticas mais regeneradoras do que mitigadoras. Quando eu digo regenerar, eu estou falando de curar. E aqui, a palavra modernização, Bianca, me dá muito medo também, Graziela, que toda vez que se fala em modernização aqui, eles querem arrumar a casa. Mas a casa que eles querem arrumar é a casa grande. Entende? Que está arrumada há muito tempo. Né? Então, uma modernização regeneradora, ela busca como vincular o orçamento à redução das desigualdades. Então, combater a desigualdade é a melhor forma de fortalecer a democracia numa perspectiva dessa modernização que eu estou dizendo aqui. Aliás, no Brasil, há um preceito constitucional. A Constituição determina a redução das desigualdades. Então, o PIB, o Produto Interno Bruto isolado, não resolve. Sem uma perspectiva disruptiva, nós não temos como vencer os vários desafios que se mantêm aí ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a desigualdade, isso é sabido, é uma decisão política. Foi preciso Mark Morgan, um economista irlandês, com doutorado na Sorbonne, dizer aquilo que sempre foi dito, né? Quer dizer, é uma decisão política que perpassa vários governos e vários tempos, né? Eu vou trazer aqui duas inferências dentro do meu tema que me parecem assim importantes. No século passado, aqui no Brasil, nós tivemos três correntes que construíram a chamada inteligência nacional. Uma, a da democracia liberal, a outra, um perfil mais socialista, e uma terceira, autoritária, com adaptações. Todo esse esforço acabou construindo o que a gente chama de inteligência nacional. Todas elas foram absolutamente incapazes de impedir que o Brasil se tornasse o país mais desigual do mundo. Eu não concordo que nós somos o sétimo, depois do Lesoto, porque nós produzimos os melhores jatos de porte médio do mundo. Então, não dá para dizer que a África do Sul, que se liberou há 30 anos, é a mais desigual, porque nós temos uma autonomia que tem 2 séculos. Então, nós conseguimos estar numa simetria bizarra, que é muito difícil para os estrangeiros que vêm de fora nos entender. Há tempos, nós estamos entre os 10 países mais ricos, tomando como referência o PIB. Voltamos agora ao 7º lugar. Estamos juntos com quem? Com Estados Unidos, China, França, Alemanha, Japão. Simultaneamente, estamos também entre os 10 mais desiguais, junto com a Zâmbia, com Lesoto, com a África do Sul. Então, a aritmética mais banal diria que são 20 países, os 10 mais ricos e os 10 mais desiguais. Não, são 19, porque o Brasil consegue estar nos 2. Então, esta assimetria bizarra, os economistas não conseguiram decifrar. Dentre os 10 mais ricos, o Brasil é o único de maioria negra, 56%. Então, essa coisa banal, né, a gente não consegue entender isso. Então, eu trabalho com a ideia de que a nossa incapacidade congênita de decifrar o nosso processo histórico, em que nós tivemos a escravidão mais longa, 350 anos. A escravidão nos Estados Unidos durou muito, mas durou 110 anos a menos. E isso impacta a vida tanto dos brancos como dos negros lá. Para cada 10 anos de Brasil, nós tivemos 7 de escravidão.
E a incapacidade de decifrar esse aspecto acabou nos levando àquilo que, na falta de outro nome, eu chamo de dialética da exclusão brasileira. Eu sintetizo o seguinte: sem radicalizar na equidade, nós não vamos fortalecer a democracia. Quando as pessoas forem radicalizar, falar em vontade política, nós temos que ver 2 decretos. Aqui no Brasil nós enfrentamos, baseado a 2 da Fonseca. Primeiro o Marechal, que foi o primeiro presidente da República, que 7 meses depois da proclamação da República, cria uma lei importante, estimulando a imigração, né? Onde ele dava um prêmio de 100 mil francos suíços àquelas empresas que trouxessem os imigrantes em boas condições. Mas o tráfico, que durou 3 séculos, foi diferente. 10% da carga humana raptada de África teve o Oceano Atlântico como sepultura. E isso foi tão forte em 3 séculos que mudou o costume dos cardumes de tubarão aqui no Atlântico Sul. Depois, em 1911, enfrentamos outro da Fonseca, agora o sobrinho do primeiro, que cria um decreto também importante, com 270 artigos, 26 capítulos, estimulando a imigração. Nós não recebemos só italianos, nós recebemos toda a imigração europeia e a maior imigração japonesa. Eu quero dizer que eu sou a favor da diversidade. Eu achei tudo isso positivo. E mais, acho que tudo que foi oferecido aos imigrantes que vieram era necessário. Diferentemente dos Estados Unidos, nós não recebemos europeus pobres, nós recebemos os mais pobres. O museu aqui mostra que eles chegaram descalços e a maioria não sabia ler nem escrever. Portanto, é um povo que também foi discriminado. Mas o escândalo é que foi a omissão, foi não ter estendido essas vantagens aos povos originários que estavam aqui desde sempre. 1.500 etnias, hoje restam as 300. E os negros que por 3 séculos e meio haviam construído o país. Então, eu quero dizer que esse esforço feito, imagine esse segundo decreto, tinha 272 artigos, 26 capítulos, a maior parte dos incisos, dos detalhes, vinham em moeda, investimento vivo, necessário, uma vontade política definitiva, e isso foi importante. O Brasil é muito grande, ele tinha que ser povoado, né? Então, eu digo que nós não vamos, sem radicalizar na equidade, sem um esforço semelhante, nós vamos ainda enxugar gelo. Nós temos programas aqui de ajuda de renda importante, mas que é como enxugar gelo. Em 2005, nós arregimentamos 5 milhões de famílias que tinham que ser ajudadas. Em 2012, isso salta para quase 13 milhões. E agora são 21 milhões. Sim, eu não sou contra o Bolsa Família, que mitiga a fome, mas isso é um estupendo fracasso. Porque de 5 você salta para 10, 10 para 21, as nossas políticas não estão fortalecendo a democracia. Pelo contrário, nós temos hoje 60 milhões de pessoas, uma população semelhante à da França, que depende dessa ajuda. Uma democracia assim é frágil, ela vai estar sempre sujeita a tudo isso. E como eu sou místico, eu estou na Oxfam Brasil, que é a organização que cuida das desigualdades. Não é uma organização negra, é uma organização que incide na desigualdade e que propõe caminhos. E, ao mesmo tempo, eu estou também no CEDRA, que é um centro de estudos que estuda as desigualdades raciais. E eu faço uma conta de padaria, não sei como é que a tradução vai fazer isso para Hatter, mas uma conta de padaria, né, em que basta que nós estamos discutindo nesse momento a reforma tributária. Eu vou além, eu gostaria de conseguir recolher 10% de
cada 10 reais sonegados, eu queria receber um. Nós teríamos 60 bilhões de reais, o suficiente para cometer um impacto importante. Nós temos 7 milhões de jovens no ensino médio que estão sujeitos ao tráfico e que morrem 65 todos os dias, 25 mil por ano, né? Uma bolsa de 500 reais para o ensino médio, conta de padaria, porque são 7 milhões a 6 mil reais por ano, são 42 bilhões, e retiro as 2 milhões e 500 mil crianças que não têm creche, né? Com um custo aproximadamente de 9 bilhões e meio, ou seja, com 50 bilhões, com menos de 10% da sonegação, eu impacto 10 milhões de famílias. Portanto, e não dependo de Congresso, não dependo, eu quero dizer que o Mark Morgan tem razão, a desigualdade aqui é uma decisão política. E eu quero concluir, né, porque eu quero ouvir a Bianca, dizer uma outra coisa importante. Nós não podemos continuar a usar band-aids para curar a fratura exposta. Isso, eu dei números aqui, né? Eu saltei de 5 milhões de famílias para 13, agora são 21. Né? Eu não aceito também a resposta que não há recurso. A transição energética pode tornar para o Brasil uma oportunidade enorme. Esse esforço tem que ser feito para nos colocar no outro patamar civilizatório. Diferentemente dos Estados Unidos, o tempo acabou. Aqui, os ibéricos são muito mais sofisticados. Os anglo-saxões fizeram apartheid, linchamento. Aqui não precisou. Aqui o apartheid está estabilizado e naturalizado. Eu não digo que há colonizador bonzinho, mas o colonizador ibérico é muito mais sofisticado. Então, essa é a primeira observação que eu faço quando eu tenho contato com companheiros negros dos Estados Unidos. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que nós vamos ter que enfrentar esses dois da Fonseca, né? Eu quero dizer que os economistas estrangeiros, como Jeff Sachs e o Jack Heckman, não entendem como é que nós discutimos economia sem trazer a variável étnico-racial. Mas eu não sou de um samba de uma nota só. A questão de gênero, para mim, é fundamental. A questão LGBT está comigo desde os anos 90. A questão etária, todos esses temas são temas importantes que devem ser levados, sim. O Brasil é um país, para a gente ter uma democracia de alta intensidade, não pode perder nada. Mas tem esse componente étnico-racial que precisa ser visto. Eu passei do tempo, eu quero reiterar o agradecimento de estar aqui, viu, nesses 10 minutos, fazer essa síntese, e acho que nós temos aqui uma oportunidade importante de avançar. Muito obrigado. A gente que agradece, professora, a aula. Em tão pouco tempo, imagina se a gente tivesse mais. Dá vontade de ficar ouvindo. Obrigada. Querida Bianca. Muito obrigada, Graça. Bom dia. Eu gostaria de agradecer muito a possibilidade de estar aqui para essa conversa. Eu preparei uma apresentação prevendo 20 minutos. Então, eu tenho um grande desafio de condensar na metade. Não sei se a apresentação está pronta para projetar, mas se não tiver, eu também posso falar sem esse aforo. Pronto, tá aí. Vou falar de pé, gente, desculpa. Né? Sou professora, venho da educação popular, tenho uma dificuldade de falar com vocês sem saber exatamente quem são vocês, mas vou me esforçar. A apresentação tá aí, por favor? Então vou sem ela. Mas sem ela eu também fico mais confortável para sentada. Bom, quando a gente fala em política pública, e aí todo mundo aqui sabe o que é, não preciso ficar trabalhando com definições. Mas a gente costuma olhar aquele ciclo de política pública e a gente identifica um problema, pronto. Eu começo com o ciclo, a apresentação. Obrigada. Então esse ciclo todo mundo conhece, certo? A gente identifica um problema, a gente percebe o que precisa
ser feito, implementa a política, avalia e toma novas decisões. Mas muitas vezes, o próximo slide, por favor, eu desconsidero o que um cientista político norte-americano, Lipsky, chama de burocracia do nível da rua. Eu conheci esse pesquisador quando eu era professora de EJA, Educação de Jovens e Adultos, e a gente começou a perceber no Fórum EJA, no Movimento de Educação, muitos meninos, principalmente na zona leste de São Paulo, que eram expulsos da educação formal para a EJA. Então, esse menino dá muito problema, você vai repetindo o menino, expulsa da escola, e a alternativa que sobra é ir para o ensino noturno, para a educação de jovens e adultos. E aí, quando a família desse menino chegava na secretaria, ou chega ainda hoje, para matricular, a pessoa que está sentada ali, muitas vezes a secretária ou o secretário fala, putz, já deu tanto problema, não tem vaga. Então essa pessoa que está ali, ó, no nível da rua, sentada, ela também formula e implementa a política pública. E se a gente desconsiderar isso, não adianta a gente ficar olhando para aquele ciclo, porque aí a gente vai fingindo que a gente está fazendo algo que a gente não está. E o próximo slide, por favor. Eu queria, depois dessa introdução, trazer algumas premissas para essa conversa. E várias dessas premissas, elas estão aqui, ó, num manifesto que a Coalizão Negra por Direitos publicou em 2020. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Tem um site em que esse manifesto está, todo mundo pode ler se quiser. Mas nessa frase tem algumas premissas, várias delas já trabalhadas pela Heather, pelo professor Hélio. Como a gente pode falar em democracia em um país onde mais da metade da população não tem direito a estar viva ou vivo? Então, o direito à vida, o primeiro direito fundamental, ele não está dado para metade da população brasileira. Isso não é exagero. Espero que vocês já saibam disso, senão eu posso reforçar essa ideia. É evidente que o direito à educação, à habitação, a gente vai falar aqui de muitas políticas públicas necessárias. Mas para a gente conseguir chegar a elas, a gente precisa garantir que os meninos negros continuem vivos, que as mulheres negras continuem vivas. E nisso a gente tem falhado. Então, como eu vou falar em democracia se o racismo estrutura a sociedade a tal ponto que a gente acredita que é normal e aceitável que o Estado extermine pessoas no Brasil? Próximo slide, por favor. Mas existem políticas públicas para pessoas negras, certo? Política pública efetiva. A gente admite hoje que o Brasil é um país racista. Por muito tempo a gente acreditou no mito da democracia racial, hoje todo mundo sabe que tem racismo e que as políticas públicas específicas são importantes para corrigir as desigualdades, para construir equidade, ou seja, política específica. Aí, para agilizar a minha apresentação, no próximo slide, por favor, eu fui ver lá no chat GPT o que ele me ajudava a ver que já tinha de política pública estruturada. Aí ele fala de cota na universidade, todo mundo aqui conhece essa política bem sucedida, eu não preciso falar sobre ela. Também lei de cota em concurso público. O Estatuto da Igualdade Racial, muito bem escrito e formulado, uma demanda histórica de movimento negro, e que está lindo no papel, como diz o professor Hélio, somos bons com as letras e as palavras, ele precisa sair do papel, e quando ele sair isso vai ser uma grande vitória, assim como o programa Juventude Viva, que agora retorna. Próximo slide, por favor. Bolsa Família não é voltado especificamente para a população negra, mas atinge especialmente a população negra. Política Nacional de Saúde da População Negra, além do SUS, que já atende uma maioria de políticas negras, de pessoas negras, quando sair do papel vai ser fundamental. Ele fala da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tá ótimo. Mas eu senti falta de algumas que o chat GPT não está bem informado. Uma delas, vocês devem conhecer, duas leis, uma delas de 2003, a 10.639, e outra de 2008, a 11.645, que são leis que mudam a LDB, a Lei de Diretrizes da Educação, para colocar o ensino de história africana, afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. Essa é uma demanda do movimento negro desde o começo do século XX. E
quando a Heather fala da importância, quando a gente fala de reparação, de a gente contar a nossa história, a gente saber o que aconteceu, e isso precisa ser ensinado na escola, é uma vitória muito importante que essas leis tenham sido aprovadas. E elas têm sido executadas, mas não na sua potencialidade máxima. Ainda é um grande desafio a implementação dessas leis. Então não dá para a gente acreditar que a nossa ação não é importante ao exigir do Estado os investimentos, recursos necessários para a implementação da lei. Não só na Secretaria de Educação, não só em quem é tomador de decisão, mas quem está lá na burocracia do nível da rua, quem matricula ou não as pessoas, quem prepara as aulas. E isso exige vontade política. E isso exige cobrança social. Um pedaço importante do que a gente precisa fazer é garantir a boa execução das políticas públicas que já estão lindas no papel. No próximo slide, eu falo que eu sinto falta de uma política pública que o Estado brasileiro, desde 1888, tem bem direcionada para a população negra brasileira. É a mais efetiva. O extermínio não é retórico. Quando a gente fala em genocídio, não é retórico. Se eu sei que mais de 75% das pessoas assassinadas, executadas no Brasil são negras, e que uma parte importante dessas pessoas é assassinada pelo próprio Estado, eu sei disso, e eu não tenho nenhuma ação para interromper esse extermínio, isso significa que é deliberado o extermínio, não é acaso. No próximo slide, a gente vai ver imagens muito tristes de crianças que podiam aqui estar muito perto de cada uma de nós, assassinadas no Brasil, muitas vezes em conflito armado ou bala perdida. E eu nunca vi uma bala perdida chegar aqui. As balas perdidas não alcançam nem as pessoas ricas, nem as brancas. Então ela não é perdida, ela é muito achada, ela tem um foco muito específico. E muitas vezes o disparo vem do próprio Estado. Se isso acontece historicamente no Brasil, próximo slide, por favor, eu não posso achar que não é a intenção. Essa é a intenção. Uma notícia bastante recente de São Paulo, vocês devem lembrar da Operação Escudo, que podia ser Operação Vingança. Não pode ser política de segurança pública executar pessoas porque policiais foram mortos. O Brasil não tem pena de morte aprovada, todo mundo aqui sabe disso. Se existisse pena de morte legalizada, devia existir julgamento. Se não tem aprovação de uma política de morte, pena de morte, como é que o Estado atira em pessoas para vingar policiais mortos? E a gente segue a vida, porque essa é a ação deliberada. No próximo slide, a gente pode ver o que tem acontecido hoje na Bahia. Então, eu não estou falando aqui de partidos políticos, tá? Bahia, governo do PT. Aumentou 80% o número de pessoas executadas pelo Estado esse ano na Bahia. Próximo, por favor. Então, além dessa política muito efetiva ser o genocídio, meu tempo acabou, eu vou para os últimos, por favor. Próximo. A Sueli Carneiro, nesse livro dela, Dispositivo de Racialidade, ela vai em muito mais páginas explicar por que a política do Estado brasileiro é essa. Porque ela é no extermínio, mas ela também é no abandono, ela também é no deixar morrer. Eu não vou conseguir explicar a tese dela, mas eu peço para vocês lerem. E o que eu acredito que seja o último slide, eu peguei um trecho lá daquele manifesto, Enquanto houver racismo, não haverá democracia, em que a Coalizão Negra por Direitos faz esse exercício de enumerar que políticas são necessárias para que a gente consiga, de fato, alcançar essa democracia densa, não na casquinha, não na superficialidade. E se enfrentar que o racismo estrutura todas as nossas desigualdades, a gente vai o tempo todo colocar esses band-aids de que o professor Hélio fala. E aí não adianta um discurso de efetividade, as métricas,
Não adianta a gente ficar aqui com taça de cristal resolvendo o problema do Brasil enquanto as execuções estão acontecendo ali desse e do outro lado da ponte e a gente achar que isso não é deliberado. Não é acaso, não é residual. Essa é a política pública e ela precisa ser enfrentada. Vou começar com a pergunta. O que vocês estão vendo na filantropia para fazer esse enfrentamento? Bom, a filantropia, ao sul do Equador, as coisas têm que ter, elas precisam de ser customizadas. Estão sendo bem ouvido? Bom, nós temos a mania de importar boas ideias da Holanda, da Dinamarca e de outros lugares. E a filantropia, ela vai ter, em todo lugar, ela tem um papel importante, mas no Brasil, ela tem que ter uma certa radicalidade. As pessoas confundem radicalidade com sectário. O sectário é aquele que não te ouviu e não vai concordar com você, independentemente daquilo que você for falar. Bom, eu não quero isso. O radical é aquele que vai à raiz dos problemas. É aquele que, quando alguém tem dúvida do que é ser radical, conversa com os médicos especialistas em câncer. Eles são radicalíssimos. E é por isso que eles curam pessoas. Então, nós temos que ter uma filantropia proativa. Evidente que o tamanho dos problemas tem que remeter ao Estado, mas nós podemos desenvolver modelos. Uma cidade, uma escola, uma comunidade. Porque aquilo que eu disse, nós não somos neoliberais. Nós vamos sempre remeter ao Estado. Mas é um pressuposto ingênuo imaginar que o Estado quer fazer ou sabe fazer. Nós temos cidades no interior do Brasil riquíssimas, com alta arrecadação e com problemas graves. Então eu penso que a filantropia, a generosidade e a solidariedade, ela, na minha opinião, ela está adiante da ética. Porque nós temos, muitas vezes, uma ética clean, né? Aquela ética em que a pessoa segue aquilo que está registrado, quando você tem que ser mais proativo. Né? O Brasil, a diversidade, aqui ela foi hierarquizada, mas a diversidade traz uma complementaridade. Né? Eu já tenho mais de 70 anos, e desde criança digo que o Brasil é o país do futuro. Né? Um gigante, mas se revelou um gigante de pés de barro. Né? Então, eu acho que eu tenho que ser otimista. Eu penso que nós temos possibilidades de, com essa complementaridade que a nossa diversidade tem, em que nós recebemos todos os grupos europeus, todos, precisamente todos, russos, uma comunidade árabe importante, judeus de várias etnias, né, franceses, ingleses, e recebemos uma gama muito alta de africanos. E temos 1.500 etnias indígenas. Essas 300 etnias que sobraram, a gente pensa que elas foram extintas. Mentira! Elas migraram para dentro de nós. Esse nosso amor à natureza, ele tem origem. Então, temos aqui as condições, digamos assim, originais para fazer algo. Mas a filantropia, ela tem que buscar modelos. A fala da Bianca dá pistas importantes. Né? Eu sou daqui de São Paulo, mas atualmente vivo na Bahia. E tenho trabalhado muito com a periferia. A periferia brasileira é ouro puro, mas a gente gosta mesmo de bijuterias. Há duas áreas, só duas áreas, em que nós aproveitamos todos os talentos no Brasil. Só duas, não tem três. No futebol, fomos campeões do mundo, apesar dos problemas aí, 5 vezes, e fomos vice mais 2. Todas essas seleções, a maioria era negra, derrotando europeus fortes, com autoestima, que sempre tiveram tudo. E a segunda coisa, a música, que é reconhecida no mundo inteiro como a melhor.
Mas apesar do nosso tamanho, não temos um prêmio Nobel onde se fala em meritocracia. Então eu quero dizer o seguinte: vamos fazer como Hamburger, que é um físico da USP que faz um trabalho matemático. Quando nós abrirmos a oportunidade a todos, alguns prêmios Nobel aparecerão. Porque se você diminui dramaticamente o número de pessoas, é matemático, você tem menos chance. Então, eu penso que essa filantropia que o Instituto Beja estimula aqui, ela pode ser uma pista importante para a gente tomar coragem e colocar o nosso país no outro patamar. Obrigado. A gente tem a tarde toda, Grazi, porque dá para falar tanta coisa, né, provocada por essa pergunta. Mas eu queria começar expondo uma conversa recente que eu tive com o André Degenjaime, do Instituto Ibirapitanga, no meio de uma confusão. E imagina, eles financiam a Casa Sônia Carneiro, não é uma relação tranquila com o financiador. Vocês são financiadores, vocês devem saber, certo? E aí nessa conversa com o André, muito crítica a muitas coisas, ele falou: não, calma, vamos lá, vocês precisam reconhecer também o que a gente tem feito no campo. E eu falei: é verdade, André, você tem razão, quando eu estou errado eu me desculpo. E de fato tem tido avanços no campo da filantropia no Brasil, principalmente filantropia familiar, que tem de fato encarado o racismo como uma questão que estrutura as desigualdades no Brasil e que precisa ser enfrentado com o protagonismo de movimento negro. E eu amei a pergunta que alguém fez para a Heather, minha vontade era perguntar quem foi, porque eu quero conversar mais com você. Uma pergunta sobre: tem condição de a filantropia acatar o que o movimento social propõe? A filantropia tem condição de assumir risco nesse ponto? Porque para mim, aí está o desafio. Uma parte da filantropia nacional é muito pequenininha, mas tem feito isso. Então reconheço, André, também publicamente, que a gente tem avançado. Ainda assim, é importante a gente saber que a filantropia, pensando em compartilhar recurso com a comunidade, ela é exercida pelas comunidades negras desde sempre. Se a política do Estado, desde a abolição, é a de extermínio, o que explica nós sermos a maior parte da população brasileira? A gente compartilha o que a gente tem, mas a gente não chama isso de filantropia. Eu falei disso aí no Congresso GIF, Inês e Cássio convidaram, agradeço. E eu comecei lá falando que a minha avó era filantropa, porque quando eu morava na Coab Fernão Dias, na zona norte de São Paulo, quando faltava gás na casa de alguém, a minha avó mandava o botijão extra que a gente sempre tinha para quem precisava. Mas eu também queria compartilhar brevemente a experiência do Black Feminist Fund, que é um fundo norte-americano, um fundo negro, gerido por mulheres negras. Eu estou num comitê de avaliação de projetos, e lá elas fizeram uma pesquisa recente para olhar do dinheiro que a filantropia no mundo todo coloca em organizações de direitos humanos, quanto desse dinheiro vai para ações lideradas por mulheres negras de enfrentamento ao racismo? 2% no mundo. Respondeu bem. Nós temos pouco tempo, eu vou fazer um comentário que chegou aqui para mim. A gente está com o Júnior Yanomami acompanhando. Voltou. E ele fala da importância da gente também reconhecer o extermínio dos povos indígenas. Então, que fique, né, a gente lembre, esse é um tema que também merece um espaço próprio para a gente conversar. Tem uma pergunta sobre esse modelo da filantropia no Brasil, que executa seus próprios projetos, em vez de entregar o dinheiro, fazer chegar naqueles que estão fazendo o trabalho e que estão fazendo a diferença. Então eu queria ouvir vocês sobre o que pode ser melhor, o que pode ser diferente nesse modelo, como fazer essa transição. Repete, por favor. O modelo de filantropia que ainda existe, não só no Brasil, em muitos lugares do mundo, mas aqui é uma tônica, que as organizações filantrópicas executam seus próprios projetos, ao invés de fazer grant making, fazer a doação para aqueles que estão no foco do problema e principalmente trazendo a solução, né? Então, como é que a gente faz essa transição de exportar respostas de quem está longe do território
para realmente fortalecer a inteligência, a capacidade, as estratégias e as ações de quem sabe qual é a solução para os problemas que a gente tem que enfrentar. Exato. Graziela, esse antigo. Nós tivemos aqui nos anos 80, quando o Brasil se redemocratizava, um governador chamado Franco Montoro. E ele afirmava que o Estado deveria ajudar, mas que quem conhece os problemas são aqueles que o vivenciam. Eu não acho que não possa ter, sim, vínculo, até porque isso gera um aprendizado mútuo. E eu também não entendo que alguém que esteja de fora não possa contribuir com atributos, com conhecimento. Mas nada como ir diretamente à fonte. Essa experiência ficou muito mais forte para mim, aqui em São Paulo também, mas sobretudo na Bahia, quando eu encontrava moços e moças jovens, em famílias muitas vezes desestruturadas, com ideias, com possibilidades disruptivas e interessante, e necessitando de recurso não muito alto, com forte impacto na comunidade. Então eu penso que nós temos que fazer uma via de duas mãos. Eu acho que a gente tem que ir à comunidade, aprender, para que a gente também possa desenvolver um aprendizado. Eu gosto dessa mutualidade. Eu gosto de que nós possamos ir onde os problemas estão, mas que nós não cheguemos lá e só doemos. Que a gente fique, que a gente aprenda e que a gente traga eventualmente alguma possibilidade. Portanto, eu queria, talvez quase já concluindo a minha fala aqui, até para que as pessoas possam entender, por conta desse tema, que a importância da política pública para fortalecer a democracia. Não há, até hoje não houve nenhuma política pública que impactou mais a democracia no Brasil do que as políticas de cotas. Eu falo isso porque essa é uma demanda do movimento negro, mas coube a mim coordenar o grupo que pôs isso na agenda federal ainda na metade do governo Fernando Henrique Cardoso. Não houve nenhuma política que teve mais oposição. E veja que coisa, nenhuma outra. Os argumentos, uma unidade estranha dos grupos ideológicos mais diferentes. E vejam bem, não houve nenhuma outra com maior sucesso. E mais, trazendo um subproduto que nós batalhamos, as cotas sociais. Os alunos brancos que estavam na escola pública, todos, as pessoas falam de cotas e pensam em negro. 1/3 dessas cotas são para pessoas brancas. É um subproduto da nossa luta. Então eu acho que com isso eu posso fechar. Política que realmente altera a democracia tem grande resistência. Portanto, isso foi uma luta solitária, muito solitária. Hoje não. Eu estou com a Bianca. Hoje nós temos pessoas das mais diferentes classes sociais que poderiam estar falando da questão racial aqui, igual a minha, Bianca. Nós seduzimos a antirracistas em todos os campos. Mas para mim a satisfação é que essa luta antirracista beneficiou quem não era negro. Não acho que eu tinha que deixar de fora brancos pobres que estavam na escola pública. Essa é uma das maiores satisfações que eu tenho, porque a solidariedade, a generosidade é uma marca da cultura negra. Nós não somos bonzinhos, não é verdade? É da nossa cultura. Albergar qualquer branco que vai nas comunidades negras, em festas, em danças, ele não é aceito, ele é bem-vindo. E fazemos isso não porque somos bonzinhos, é da nossa cultura, é da nossa forma de ser. Obrigado. Obrigada, professor. Maravilhoso. Bianca, você quer comentar? A gente está fechando. Vou tentar ser rápida, trazendo duas ideias. Uma é sobre o risco. Eu não, assim, vocês sabem muito melhor do que eu quantos bilhões se investem em negócios, nem estou falando de filantropia, em negócios que dão totalmente errado, certo? Então, bilhões para você tentar lucrar, não dá certo, vai para o lixo, mas faz parte do jogo, porque é assim que você consegue algo que faça sentido, disruptivo e inovador. Na filantropia não pode.
Então você precisa me garantir que essa moeda que eu estou te dando vai transformar a sociedade brasileira. Senão não dá, eu vou perder essa moeda. Então essa já é um ponto assim de nós precisamos tentar soluções. Mesmo que a gente não consiga provar exatamente o caminho, senão a gente não vai inventar caminhos. Não tem métrica nesse momento de inventar caminho possível. Então tem uma confiança necessária, que não existe. E aí eu chego ao segundo ponto que eu queria trazer. Muitas vezes os movimentos, quem está vivendo aquela realidade, não negocia com o filantropo. Conversa com um intermediário, que é alguém muito bem formado e que está ali também para preservar o seu lugar. E eu peço desculpa, porque eu imagino que eu esteja falando de vocês. Mas a questão é, vocês também olham para o próprio lugar e para si como quem tem tudo o que é necessário para transformar essa realidade. Então vocês procuram no campo espelhos. Se vocês encontram espelhos, vocês dão dinheiro, porque vocês confiam, essa pessoa é tão boa quanto eu, sua organização tem os mesmos valores que eu, tá aqui o dinheiro. Se vocês não encontram espelho, vocês saem correndo. Porque você não pode colocar dinheiro em algo que seja tão diferente de você. E aí, talvez para todo mundo colocar na análise, por que a gente faz isso? Vai que dá certo de outro jeito, aí a gente faz o que mesmo com o nosso lugar no mundo? Tem algo assim, tem uma coragem necessária de encarar com muita verdade tudo isso que a gente está falando, que eu sinto falta, Graça. Então assim, eu não acho que alguém desconfia que a favela tem solução para a favela. Só que vai interessar para quem, entendeu? A favela se resolver sozinha. Com dinheiro. Vou comentar, não consigo deixar de falar uma coisa. O que acontece quando a gente arrisca, quando a gente corre risco, quando a gente abre mão do espelho? É que a gente cresce e se expande. Mais é possível, o mundo fica diferente, mais coisas são possíveis pra gente, né? Gente, a gente termina por aqui esse painel. Agradeço muito a participação de vocês, honrada de estar com esses dois colegas aqui do lado. E vamos daqui a pouco receber a Marie-Louise Gourlay. Já vou apresentar ela. Palmas.